Estamos de volta. Agora teremos a apresentação do arquiteto Alessandro Lopes, falando sobre estratégias do ensino de BIM nas instituições de ensino no Brasil. Vamos lá, Alessandro. Bem-vindo. Bem-vindo, tudo bom? Bom, pessoal, vamos lá. Eu acredito que é um tema aí bem polêmico, né? Vocês estão aí nessa semana entendendo um pouco ainda o que é o BIM, como funciona, o que a gente tem. E eu venho trazer para vocês aqui por que isso ainda não está dentro da academia, né? Por que isso não está no colégio técnico, o que está acontecendo, se existe todo um movimento externo e ainda não interno, né? Por que as escolas não estão abordando, falando? Então, essa é a ideia desse bate-papo nosso aqui, dessa apresentação. Bom, deixa eu me apresentar primeiro para vocês. Meu nome é Alessandro Cardoso Lopes, sou Alessandro Lopes, comercialmente, né? Quem eu sou? Sou diretor regional do Grupo EDAL, que é de arquitetura colaborativa. Sou conselheiro do Grupo Cimasa, São Paulo. Sou docente da Faculdade Exanc Santos e sou docente do Centro Paula Souza, Colégio Técnico, né, nos cursos de de edificações e desenho da construção civil. Então, me auto-titulo como entusiasta, até porque eu já estou aí há pelo menos uns 15, quase 16 anos aí, trabalhando dentro dessa área de tecnologia e inovação, e não estou falando só de softwares, né? Estou falando de implantações, treinamentos e outras coisas. Atualmente, sou mestrando em Direito Ambiental, tenho MBA em Gestão de Projeto e sou arquiteto de formação. Bom, vou começar essa minha apresentação a gente fazendo umas reflexões aqui. Vocês que estão ouvindo várias coisas sobre BIM, você já ouviu que o BIM é uma tecnologia, ele é uma metodologia. Você também já ouviu que ele pode ser um processo, e você também já ouviu que ele é uma filosofia de trabalho. Então, por que ele é tido como tecnologia? Porque, na verdade, ele trabalha pendurado em softwares, né, que se conectam, se comunicam, de alguma forma, a gente extrair informações dele. Por que ele é uma metodologia? Porque ele acompanha todo o ciclo de vida desse teu projeto que você está falando. E vocês vão perceber que durante todo o meu discurso eu não falo simplesmente da questão de construção civil, tá? E vocês já vão entender já já. Por que ele é um processo? Porque ele necessita de vários profissionais multidisciplinares conversando e discutindo sobre ele, né? Sobre esse projeto que você está fazendo. Então, como já foi falado, possivelmente em várias outras apresentações dos colegas, a gente utiliza o BIM com o pessoal de RH, pessoal de compras, e de todas as disciplinas de uma engenharia que precise, e assim a gente vai caminhando. E filosofia, na verdade, ela está pendurada no livro de Eastman, onde ele fala que é uma filosofia de trabalho que integra arquitetos, engenheiros, construtores, na elaboração de um modelo virtual preciso, que gera uma base de dados que contém tanto informações topológicas, como os subsídios necessários para orçamento, cálculo, previsão de insumos, entre outras coisas. Então, agora acabei de dar um nó na cabeça de vocês, né? O BIM realmente é tudo isso. Ele é tecnologia, ele é metodologia, ele é processo e é uma filosofia de trabalho. E aí, por que você deveria estar estudando BIM? Por que você deveria estar mexendo, né? Ou especializando? Claro que vocês já deram o primeiro passo, estão aqui com a gente, está escutando o que a gente está falando, está escutando essas reflexões. Mas, preparando para hoje, peguei exatamente hoje, tá? Tem 12 horas essa publicação num site de vagas. Estágio para compatibilização de projetos de gerenciamento. Necessário estar no 6º ano da arquitetura. Acompanhar e conferir as entregas dos modelos BIM na plataforma até a documentação final do armazenamento de arquivos e instruções gestoras. Estagiário, 6º ano de arquitetura. Modelador BIM. Conhecimento necessário para projetos de elétrica em Revit, AutoCAD, geração de schedules, edição de famílias,
Naviworks e outras coisas. Coordenador BIM, para você que já está informado, não sabe que caminho tomar, ou tem bastante experiência e você era um Project Manager, e agora você pode ser um coordenador BIM também, com experiência em softwares, leituras, interpretação, além de multiplicar equipes. E aí, eu falo para vocês, aqui no Brasil ainda não aconteceu essa questão, né? Por que não está na universidade se o mercado está pedindo, e não está pedindo a pessoa formada e mais o BIM, a pessoa já está pedindo estagiário, a pessoa já está gerando modeladores, e isso não aconteceu ainda dentro do espaço universitário. Vou pegar aqui 3 modelinhos que já aconteceram e começaram esse processo lá fora. São 3 faculdades, tá? É a Polytechnic University, tá? Ela tem uma base na China, onde ela desenvolveu, dentro de uma das matérias, esse processo. A University of Salford também começou esse processo, dentro do curso de engenharia. E houve um workshop no Israel Institute of Technology. Tá? Então, essas são as 3 que já começaram no mundo a ter um processo bem sucedido, né? E aí você fala assim, mas para eles é fácil, a grade deles da construção civil é outra, não tem nada a ver. E pelo contrário, na verdade, eles têm a grade muito similar à nossa. Eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho mais para frente. Como é que eles fizeram esse processo? O que aconteceu aí? Então, na verdade, eles fizeram o seguinte, eles escutaram os alunos e o corpo docente. Um exemplo foi o atendimento à recomendação docente na questão de disciplina de representação gráfica. É a primeira, é a mais fácil, né? Hoje, a maioria das instituições tem esse desenho auxiliado por computador dentro das suas disciplinas. E aí, dessa forma, pegar parte dessa aula e transformar já num primeiro momento para falar de BIM é muito simples. Vislumbra também a necessidade de divulgar o método de abordagem na questão de projetos, integrando e trabalhos em equipes. Tá? Então, dentro desses 3 parâmetros, eles, com a base parecida da nossa, eles pegaram a disciplina de tecnologia, a disciplina de projeto e a de projeto multidisciplinar e começaram a ensaiar processos dentro delas, né? Para que isso ficasse de uma forma mais natural, sem ter que alterar a grade, sem ter que criar disciplina. Vamos analisar a gente aqui no Brasil? Aqui no Brasil acontece o seguinte. A gente pegando, né? Como é que está dividida essa implantação? A gente pode dividir da seguinte forma. Uma adoção integrada, trabalhos multidisciplinares, uma adoção pontual, onde considera somente algumas disciplinas do currículo. Qualquer uma das etapas, qualquer uma das situações, né, das adoções, está corretíssima. Cabe ao corpo docente, junto a um parecer de alunos, mas 90% do trabalho do corpo docente, entender em que momento cabe falar de BIM, explicar sobre BIM, mostrar essa necessidade. E aí, cada um desses tem suas vantagens e desvantagens. Vou pegar uma frase aqui da Érica de Souza, Kent. Ela criou uma tabela, tá? Baseada em vários estudos, ela criou uma tabela, onde dentro dessa tabela, ela pega e apresenta caminhos, né, como se fosse um mapa de empatia, bem próximo ao mapa de empatia, caminhos de como você deve tratar esse assunto dentro da academia. Então, uma dessas perguntas é exatamente essa. Qual é a dificuldade que a instituição tem? A instituição tem a seguinte dificuldade. Às vezes falta um professor com uma visão ou uma capacitação para poder passar sobre esse assunto.
tá? E não estou falando simplesmente da parte final, de modelagem, é até conversar como vocês estão ficando aqui e escutando todos nós durante essa semana, explicando e contando sobre vocês os benefícios do BIM. Como a maioria do corpo docente, às vezes, né, numa grande maioria, tem professores que são, vamos dizer assim, um pouco mais engessados com essa questão tecnológica, e o BIM requer essa cabeça mais aberta para a tecnologia, a gente é um dos nossos gargalos dessa implantação. O segundo é o que todos nós temos aqui para implantar até nos escritórios. O custo. Claro que os laboratórios necessitam de máquinas melhores, né? E isso é um investimento. Uma solução que algumas empresas oferecem são laboratórios de inteligência artificial ou de alta performance, onde você compartilha o uso desse laboratório com outros cursos também, e não simplesmente para BIM e modelagem, né? Você pode utilizar isso, se a sua faculdade tem um curso de fotografia, se você tem um curso de artes gráficas, se você tem, enfim, moda, esse laboratório vira um laboratório técnico e não simplesmente um laboratório de informática. Ele é um laboratório de alta performance. Esse é o menor investimento que qualquer instituição vai fazer, porque ele não fica restrito a um curso. E aí a aprovação dentro da direção fica muito mais fácil. Enxergar e fazer uma análise na matriz curricular. Definir qual grau que você quer apresentar de BIM dentro dessa questão dentro do curso. Até onde a gente vai? A gente vai modelar? A gente vai falar só de procedimentos? A gente vai falar de práticas? Vamos fazer um grande simulado? Como é que vai funcionar isso, né, dentro da faculdade, curso técnico, enfim. Organização do currículo. Volto a falar, não estamos falando em mudar grade, não estamos falando em colocar uma matéria nova, específica para isso, e sim, pegar uma matéria existente, tirar parte das horas dessa matéria, e aí sim, abordar e trabalhar dentro das suas abrangências essa matéria, esse assunto, esse tema, e dessa forma começar a preparar os alunos a ter esse olhar e correr atrás de como trazer o BIM, né, para o seu dia a dia e se preparar realmente para um estágio, para alguma coisa do tipo. O método de ensino-aprendizagem, ver se a faculdade, a escola, trabalha com aprendizagem de metodologia ativa, ou é tradicional. Se é tradicional, dá para trabalhar o BIM? Claro que dá. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente, eu trago alguns caminhos aqui de como a gente implanta isso. Atividades que são propostas para os alunos, né? Bom, como é que eu chego a essa conclusão toda? Vamos direto ao ponto? Vamos direto ao ponto. Resolução do MEC para os cursos de arquitetura e engenharia. Então, o artigo 4 da resolução CNE 11 fala o seguinte: a formação do engenheiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais. Olha isso, que bacana. Olha o que pede a matriz curricular de 2002. Aplicar conhecimentos tecnológicos, matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais da engenharia. Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados. Conceber, projetar e analisar sistemas de produtos e processos. Planejar, supervisionar, elaborar, coordenar projetos e serviços de engenharia. Identificar, formular e resolver problemas da engenharia. Desenvolver e utilizar novas ferramentas e técnicas. Supervisionar a operação e manutenção. Avaliar criticamente a operação. Comunicar eficientemente de forma escrita. Atuar em equipes multidisciplinares. Compreender e aplicar ética. Avaliar
o impacto das atividades da engenharia no contexto ambiental, avaliar a viabilidade econômica dos projetos de engenharia, assumir postura profissional. E aí, tudo isso que a matriz pede está aqui, ó. Esse slide que vocês estão vendo, ele, na verdade, é o ciclo de vida do modelo BIM. Então, você tem várias etapas. Você tem a etapa de otimização, você tem a etapa de planejamento, você tem, enfim, tudo que a matriz pede. Existe um trabalho a ser feito, que a gente segue esse trabalho dentro do nosso escritório, dentro desses projetos, com a metodologia, com a sistemática, como vocês queiram chamar, BIM. E dentro da faculdade, a gente forma engenheiros e arquitetos como se formava há 50 anos atrás, usando, quando muito, um processo de design thinking, que é uma linguagem nova, né, que vocês já estão acostumados a ouvir, que é uma cocriação, ou através do velho e bom PMBOK, ou com procedimentos de fast construction, né? Então, dentro de tudo isso que a gente está acostumado a ouvir, é exigido dentro do BIM. Eu não enxergo, e peço para que vocês até comentem aí exatamente isso, essa dificuldade de inserir a fala BIM dentro de algo que a gente já faz. O que a gente vai complementar é quando eu falar de PMBOK, eu vou falar também de BIM, vou falar de LODs, vou falar, enfim, de todo esse linguajar que o BIM pede, né? Então tá fácil você inserir. O que acontece a gente inserindo o BIM dentro da universidade, essa fala, essas práticas? O que vai acontecer? Na verdade, a gente vai estar formando profissionais que vão pensar projeto de outra forma. Eu tenho percebido muito que, assim, o BIM para a arquitetura, ela devolveu, desculpe os engenheiros, mas ela devolve para o arquiteto a questão do status de conceber o projeto, pois os outros projetos vêm na sequência dele. E quando você cria um modelo parametrizado em BIM, você automaticamente necessita do projeto arquitetônico para que você faça ensaios, análises, complete estrutura, complete elétrica, complete hidráulica. Então, na verdade, ele só põe uma ordem. Como é que você faz hoje o teu projeto no CAD, por exemplo? Você faz o teu desenho, manda para o teu projetista calcula, lança as estruturas e volta. Dentro da sistemática BIM, praticamente todo mundo trabalha dentro da mesma plataforma, né? As faculdades, as escolas, tão desconhecido quanto os profissionais, sabem que isso é uma necessidade, sabem que isso tem que estar lá dentro, sabem que isso tem que abordar, porém, não sabe como. Não, se vocês procurarem na internet, vocês jogarem educação, implantação do BIM nas instituições, vocês vão achar teses de doutorado, livre licenciatura, dissertação de mestrado, vocês vão achar vários assuntos desde 2010, ensinando, orientando e não sendo escutado, né? Então, com esse espaço que acabou criando aqui com o CBIM, eu achei válido trazer para vocês exatamente isso, porque eu sei que aqui dentro desse grupo, né, de vocês aqui que estão acompanhando aí pelo YouTube, enfim, temos professores. E começa a olhar se não cabe dentro da sua disciplina trazer esse assunto, implantar pequenas falas, né, para que realmente esse pequeno burburinho, vamos colocar dessa forma, vá fazendo com que os alunos enxerguem essa possibilidade. Uma hora, com certeza, a faculdade vai pôr no ensino de graduação, e o colégio técnico também. Já existem alguns colégios técnicos que já até começaram com isso. Como é tão desconhecido, o que está acontecendo? Existe uma explosão de cursos de BIM,
e como todos os colegas, até os que falaram antes de mim agora, hoje, na data de hoje, colocaram bem. Procure um bom curso que atenda à sua necessidade. BIM não é simplesmente modelar, BIM não é simplesmente parametrizar, BIM não é simplesmente, ele é um conjunto de situações. Então não é porque você fez um curso de BIM Manager que você é um cara que domina BIM. Não é porque você fez um curso não é porque você fez um curso de Revit que a partir de agora você é o modelador BIM nacional. São complementos de informações. Pegando mais uma resolução aqui, ó lá, parágrafo 2 da mesma resolução, deverão também ser estimuladas atividades complementares, tais como os trabalhos de iniciação científica, os projetos multidisciplinares, visitas teóricas, trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipo. Olha o BIM aí de novo. Estamos falando de modelagem. E aí, faço uma pequena reflexão para vocês. Norma de desempenho, todos de vocês já estão ouvindo isso aí crescendo cada vez mais, né? Uma norma, de 2013, onde ela prioriza o desempenho da habitação, né? Das edificações habitacionais. E sabe o que o BIM faz? Trago para vocês, meus queridos. Então, dentro da NBR 15575, eu, no mínimo, usando alguns softwares, eu tiro desempenho térmico, desempenho acústico e desempenho luminotécnico ou lumínico, tá? Ou seja, ele está dentro da faculdade sem vocês perceberem. A gente já fala dele, a gente já exerce ele sem usar a terminologia. Falta o quê? Falta o software, falta juntar, ter uma coesão de discurso entre todas as disciplinas que ele permeia. E aí eu trago para vocês aqui, ó lá. O processo de implantação do BIM nas universidades revela que não se trata apenas de criar matérias nos currículos. O BIM tem potencial para ser introduzido ao longo de todo o programa. Os princípios do BIM podem ser introduzidos desde o primeiro dia de curso, em todas as áreas. Essa divisão é uma divisão adotada pelo modelo SUCAR, tá? Eu até coloquei ali a bibliografia para vocês, onde ele pega e divide três momentos de implantação do BIM dentro da universidade. O primeiro momento foca em modelagem paramétrica. É o CAD melhorado, sendo um português bem chulo e claro para vocês, tá? É uma modelagem com parâmetros. Quem trabalha com CAD já deve ter usado XREF. Se não usou, pesquisa. Você pode trabalhar com XREF. Você pode ter blocos parametrizados em CAD. Claro, o BIM é um modelo tridimensional. É isso que diferencia ele. Então, você vai jogar parâmetros para extrair de um modelo tridimensional e não de um modelo bidimensional, tá? Estágio 2, foca na colaboração, ou seja, onde a gente vai trabalhar essas multidisciplinares, né? E um jogando a bola para o outro. E o outro nas práticas integradas. Eu vou abrir aqui cada um para vocês. Então, o estágio 1, com enfoque na modelagem paramétrica, pode ser aplicado dentro das disciplinas de representação gráfica, como a gente já comentou. É o caminho mais fácil de você falar dele, mesmo que os alunos não tenham dentro do laboratório o software, um dos softwares ou dois softwares para simulação, mas normalmente a faculdade de engenharia tem os softwares de simulação, né? Ali já tem um BIM. Você só tem que fazer esse link dessa fala, que ali é um primeiro comando, um primeiro acesso dele já com esse mundo. Ele já sabe que ele está em BIM. No segundo momento, as disciplinas aliadas a gerenciamento de custo, planejamento, e isso pode ser feito tanto através de software, quanto no modelo mais tradicional possível. Qualquer trabalho que ensine de forma multidisciplinar, que você faça a pessoa extrair informações reais de um projeto, que o projeto esteja alinhado com a planilha, e acredito que quem trabalha com licitação, com projeto, sabe que nossa falha, nosso problema correto desde então é o projeto, os itens especificados em projeto não condizem com o memorial descritivo e nem planilha. E uma das
ideias do BIM, como bem colocado até pela colega anteriormente, é que você tem essa planilha enxuta, porque conforme você desenha de forma correta ou projeta de forma correta num dos softwares, ele já está lançando numa planilha, pela inteligência artificial dele, todos os itens. Então, quando você tem, por exemplo, um computador colocado no determinado andar daquele projeto, uma conexão, ele vai dizer para você o seguinte: no andar tal tem tantas conexões desse modelo, tem tantos computadores desse modelo, e isto custa tanto. Então, qualquer alteração na planilha está vinculada 100% ao projeto, né? Então, isso é um dos grandes ganhos que essa tecnologia, essa metodologia, como você queira chamar, funciona do BIM. É aí que está o trunfo da história, né? É aí que está a chave é você ter um projeto que já te dá informações. Se você não preparar esse projeto dessa forma, automaticamente, o que vai acontecer? Você vai ficar com o teu desenho livre, sem informações, sem extrair quantitativo de nada, ou qualquer coisa do tipo. Então, a ideia é que você aprenda que é necessário lançar e implantar e escutar os outros para que o teu projeto saia completo. E ponho aí uma seguinte dificuldade, e vejo a urgência de colocar realmente o BIM dentro das instituições de ensino. Um dos problemas é escutar, o outro colaborar, trabalho colaborativo, e o outro, a pessoa entender que todos os integrantes de um processo, de um projeto, são importantes, né? A gente está aqui no mundo remoto. Eu dei uma live um dia desses com o pessoal de RH, porque a preocupação deles era exatamente como é que funciona essa questão de horário de trabalho, uma vez que o BIM te permite um trabalho 360 graus e totalmente remoto, né? Todo em nuvem. Então, que horário que eu trabalho? Das 8 às 18? Ou trabalho por produção? Como é que eu remunero hora extra? Existe hora extra nesse mundo? Então, essas questões são levantadas em todas as áreas. Então, o BIM já deixou de ser específico do arquiteto ou do engenheiro. Ele já está batendo em outras áreas, né, para que isso realmente vire um todo. Estágio 3, trabalhar de forma integrada, colaborativa com todos os envolvidos no empreendimento. Bom, deixo uma frase aqui para vocês. Temos que entender o BIM apenas como... Não, desculpa, perdão. Entender o BIM apenas como uma tecnologia é uma distorção advinda de uma simplificação extrema do paradigma. Dessa forma, a abordagem de BIM no ensino deve ir além da capacitação instrumental contida nas disciplinas de informática aplicada. Então, deixo para vocês realmente refletirem isso. Dá para aplicar. Entenda ele como uma metodologia ou como uma filosofia, mais do que como uma tecnologia, né? Se você traz para esse lado de metodologia, como vocês todos já devem ter visto sobre PMBOK, Fast Construction e qualquer outra metodologia de trabalho, vocês devem trabalhar em empresas, deve ter gente aqui de tudo quanto é caminho e forma. Então, entenda ele como mais uma metodologia que, na verdade, ele traz resquícios de ISO 9000, ele traz gerenciamento, ele traz várias outras que já passaram imbuídas dentro dele, né? Já está lá. Então, se você olhar, mude o teu foco e olhe a questão do BIM como uma metodologia, e aí com certeza vocês vão encontrar aplicação deles no dia a dia de vocês, nas aulas de vocês, tá? Quando eu dou meus treinamentos de BIM, eu costumo falar que as pessoas com mais idade têm mais facilidade de entender o processo BIM do que os novos. Acredito que aqui não tem, né, temos bastante gente de tudo quanto é idade, bem heterogêneo, mas com certeza vocês já fizeram projetos de sobreposição de folhas de papel vegetal ou manteiga sobre uma mesa de luz para fazer uma compatibilização de projeto. Alguns de vocês
fazem blocos de CAD ou utilizam CAD referenciado para fazer o CAD projetado sobreposto. Muitos de vocês já devem ter feito modelos tridimensionais com maquete física e chamado engenheiro elétrico, engenheiro estrutural, para discutir se aquele projeto está viável. Isso é BIM. É o vovô do BIM? É o vovô do BIM. É o BIM raiz? É o BIM raiz. Podemos brincar dessa forma. Mas é BIM. Ele é isso, essa colaboração, essa troca em tempo real. O que mudou? Temos hoje uma ferramenta, temos um computador, onde da minha casa, aqui em Santos, eu consigo fazer um projeto com alguém que esteja nos Estados Unidos, em Portugal, em qualquer âmbito, com um projeto em nuvem, e sendo conferido pelo meu coordenador, ou eu conferindo o projeto do estagiário na nuvem. Então, ele é metodologia. E aí eu sinto que realmente é um grande desafio, tanto para o arquiteto aprender a projetar pensando em materiais, e que material que eu vou usar para fazer essa parede, em que momento que isso vai. Os outros engenheiros trazerem e já palpitar naquele projeto arquitetônico, será que esse pilar não é melhor relocar ele para cá ou para lá? Será que essa viga metálica, quantos parafusos vão? Eu chego no nível de detalhe de projeto que eu chego a trazer o mestre de obras, porque ele vai dizer o time. Então, quando eu ponho ali que aquele tipo de processo de soldagem, aquele tipo de processo de execução pode não ser viável. E aí vem uma outra ponta, tá? A gente tem a seguinte situação, estamos capacitando profissionais, estamos falando de engenheiros, arquitetos, planejadores, enfim. Só que para que tudo isso dê certo, e aí eu volto, é importante trabalhar esse assunto em todas as áreas na faculdade. O seu Zé vai usar lá na obra um tablet, ou vai ter um técnico de edificações, ou desenho, ou um engenheiro, com um tablet lá na obra, conferindo para ele, aferindo se aquilo que foi projetado em BIM está sendo executado corretamente. Porque não adianta eu colocar que eu vou usar 2 centímetros de massa e na obra continuar fazendo do jeito tradicional. Tem que ter alguém com uma régua aferindo se os 2 centímetros de massa foram colocados. Porque toda a planilha do projeto foi baseada em estimativa de alguém que sentou e discutiu. Mas a outra ponta precisa estar ciente que tem que ser respeitado. Então, olha quanto planejamento, quantas coisas ainda tem para acontecer de mudança de cabeça, tá? Não vou usar o termo mindset, mas não sou coach, nada contra, mas não cabe. Quanta coisa precisa ser revista para a gente aprender a projetar de forma planejada, de forma que a gente utilize, de repente, sistemas construtivos novos, que não, né, fugir do tijolo, por exemplo, utilizar, enfim, o que a criatividade de vocês permitir, o que o bolso de vocês permitir. O BIM realmente ele reduz, desde que funcione e seja bem feito, acompanhando todas as metodologias. Ele é burocrático, ele é metódico, você só vai conseguir trabalhar isso e criar futuros profissionais que têm essa cabeça se começar realmente um incentivo de mostrar esse caminho, que projetar planejando é diferente, é importante e é o agora, não é mais o futuro, tá? Se vai ser BIM, se daqui a 5, 6 anos vai mudar essa terminologia para outra, não sei, mas agora, e já estamos atrasados, tá? É o caminho para você ter uma obra de sucesso, economicamente falando, e com tempo, né? Com tempo. Bom, meus queridos, todos os meus contatos, todas as minhas redes, tá? Fiquem à vontade, pode mandar e-mail, pode me adicionar, e a gente conversa aí mais, o que vocês precisarem. Obrigado mesmo. Obrigado pelo espaço, Sebin. Muitíssimo obrigada, Alessandro. Muito rica a sua palestra, importantíssimas as suas colocações. A gente tem muitas perguntas aqui para você.
Vamos lá, Fábio Mendonça da Silva. Por que o MEC não atua de forma intencional e estipular na grade curricular matérias com o BIM ou, entre aspas, forçar essa alteração? Então, na verdade, o MEC ele está bem paralelo. Ele tem uma base e ele não quer mudar aquela base, tá? Ele não tem o porquê mudar a base. E como eu mostrei para vocês até aqui no slide, o assunto já está lá dentro, não com o tema BIM, né? Ele não tem o tema BIM, mas existem as práticas que o BIM exige. Então, para o MEC, inserir uma disciplina para pôr uma disciplina vai ser uma burocracia gigantesca. Então, não mexer na grade, daí você envolve conselhos, você envolve um monte de outros stakeholders que atrapalharia o processo, e isso mais moroso seria. Então, é mais fácil a própria faculdade, a própria instituição e o próprio professor trazer realmente esse assunto, né? A maioria das faculdades, elas fazem o quê? O professor tira ali 10% daquela hora dele dentro de um assunto que ele enxerga que cabe fazer uma informação, uma aplicação sobre isso, né? E por isso que todo mundo, e como eu coloquei aqui para vocês, acaba usando a questão das aulas de representação gráfica. Tá certo. Fábio Mendonça da Silva. Existem iniciativas de empresas privadas, como a Autodesk e a AutoQI, para traçar parcerias com instituições de ensino para disseminar e desenvolver o BIM? Sim, tanto a Autodesk, a AutoQI e outras, elas auxiliam até a instituição a montar o laboratório. Existem vários incentivos de que, ou com cursos, ou com licença gratuita, ou com até fornecimento de máquinas. Aí depende de cada abordagem, de cada tipo de parceria, mas elas têm realmente um programa que elas ajudam a instituição a ter esse laboratório. Por isso que eu estou falando, o laboratório de inovação é o mais fácil de você conseguir esse recurso, porque você não fica pendurado numa única, não é engenharia civil, não é arquitetura, e sim para todos, né? Então, pedir um laboratório de inovação é o melhor caminho que qualquer faculdade, escola possa pedir. Excelente notícia e uma boa dica aí para quem é professor, para quem é dessa área. Agora, Célia Pereira, ela faz uma colocação. Na minha opinião, falta conhecimento dos professores. Então, se você não tem conhecimento, não há como multiplicar, compartilhar a informação. Corretíssima. Tá pertinente de tudo. Eu até comento isso aí numa das minhas falas aí, né? Falta realmente isso. Eu acho que isso que vocês estão fazendo já é um primeiro grande passo. Se vocês já estão em sala de aula, a partir de agora, com certeza, as aulas de vocês vão olhar com carinho, e se vocês perceberem que cabe falar de BIM, você vai falar, você não vai mais guardar esse conhecimento, né? E acho que essa semente que tem que ir acontecendo. Eu dou até uma dica que um bom caminho de incentivar, né, que é o que a gente tem conseguido aqui na faculdade, a gente já teve 3 trabalhos aqui específicos em BIM. Teve um de simulação na engenharia civil, teve um que foi um comparativo de gastos. Então, o trabalho final de graduação deles, se eles forem bem conduzidos, né, eles forem trabalhados durante os semestres, ter um trabalho exposto por um aluno é bom para a faculdade na questão marketing, porque a faculdade vai estar dentro do tema, e para o aluno, que ele já mostra para os colegas que existe, porque ele vai se obrigar a pesquisar, colabora com o professor orientador, né, trazendo informações novas, e ele sente na prática, no trabalho dele final, realmente a importância de estar por dentro disso. Então, se a faculdade é mais restrita, mais conservadora, dá aquela direcionadinha lá no trabalho de conclusão. Sempre tem aquele grupo que não sabe o que vai fazer, sempre tem. Então, de repente, esse grupo pode mergulhar num assunto desse e direcionar para um tema ou para o outro. Nossa, que ótimo. Agora aqui, Cláudia Vale. Alessandro, você apresentou um caminho com propostas para atingir as universidades base da formação, mas sem a legislação, como transformar isso em realidade? Então, estamos falando aqui, vai trazendo aos poucos. Vamos trazendo aos pouquinhos, Cláudia, porque assim, não mexer na grade, acho que é a coisa mais impossível que vai acontecer, isso vai demorar muito. Então, acredito que esse olhar
Vou dar um exemplo. Dentro do colégio técnico, eu consegui, com conversa com a diretora, não é BIM, tá? Mas só para você entender que é fácil implantar. Dentro do colégio técnico, existe uma matéria chamada gerenciamento e implantação de obra, ok? Um dos itens da base da grade pede que a gente ensine planilhas de acompanhamento de projeto, ok? Mas não fala qual. Todas as escolas técnicas trabalham 90% em Excel. O que foi sugerido para a diretora? A gente pegar essa molecada e ensinar um primeiro contato com Project, MS Project. Então, hoje, esta unidade escolar, ela ensina AutoCAD, que é o que todo mundo já mexe, né? Qualquer um que faça colégio técnico vai ter AutoCAD, e Project. Olha que aluno diferenciado de nível técnico está saindo. Eu estou formando um moleque com 17 anos, uma menina com 17 anos, onde ele já tem noção de desenho e de planejamento com uma ferramenta que o mercado consome. Mas isso foi usando a base da grade. A grade fala planilha de acompanhamento, ela está totalmente dentro do MEC. Se o MEC pegar, você ensina sim, porque existe uma parceria com a Microsoft disponibiliza o software e tem professor que explica como usa o software. Então, essa triangulação é que tem que ser feita, independente do que de esperar algo, uma mudança maior lá do MEC ou de qualquer outra coisa. Muito bom. Anderson Vilaronga, sou coordenador em escola técnica. Você considera que as escolas técnicas são um apoio válido para a formação universitária? Com certeza. Olha, não vou arriscar 100%, mas pelo menos uns 60%, 70% dos alunos que estão na graduação, eles são provenientes de escola técnica. É uma mudança, independente da sua classe, né, social, a escola técnica é uma chance de ele experimentar, fazer a faculdade, e também tem uma situação contrária, né? Você tem a opção contrária, você tem o cara da graduação que vai atrás do colégio técnico, porque a cabeça da faculdade é formar uma pessoa mais pensativa, uma pessoa reflexiva, uma pessoa de solução de problemas, e não uma pessoa prática. E o colégio técnico é a pessoa prática. Então, você também tem o caminho inverso, você tem muitos arquitetos e engenheiros que, em paralelo, ou após a faculdade, voltam no técnico para completar as suas horas. Tenho vários colegas engenheiros que, dentro da engenharia, não tem horas de projeto suficiente comparado a uma arquitetura, e eles vão fazer desenho da construção, desenho arquitetônico, para ter horas de projeto, porque gostam da linha de projeto. Então, escola técnica, a gente é o pontapé aí para quem está precisando, buscando. Raquel Barros. Muito bom, Alessandro. Sobre as simulações de desempenho desde a concepção do projeto, já constituem uma grande contribuição para a sua qualidade. Sim, tem que simular, tem que fazer, tem que... Pô, é a prática, né? Se a gente pensar assim, é a prática. Isso aí. Bernardo Perna. A estratégia nacional BIM inclui, obviamente, o ensino na academia. Contudo, nossos cursos de graduação ainda não decolaram neste sentido. O que falta para impulsionar o BIM de uma vez nas universidades? Olha, vou ser bem enfático, acho que boa vontade. Não digo só da escola ou dos diretores, eu acho que de um conjunto. Do professor como a gente já citou aqui, correndo atrás, entendendo como isso pode auxiliar e trazer essa novidade. Um apoio de diretores e coordenadores a ter dentro da semana de engenharia, de ter, de repente, dentro de uma semana de arquitetura, workshops. Essas atividades extracurriculares dentro da academia pode ser também um veículo para trabalhar essa tecnologia, né? De difundir, de fazer workshop, de falar palestra, tanto para os professores quanto para os alunos. Eu acho que ferramentas dentro da academia a gente tem. A gente só não está sabendo conduzir ou trazer isso de uma forma mais clara e mais assertiva para motivar os alunos e os professores, né? Flávio Pérez. Quais softwares são aderentes ao BIM? Por exemplo,
Posso usar o SolidWorks com metodologia BIM, ao invés do PMBOK? É Flávio, né? Desculpa. Isso, Flávio Pérez, isso. Então, Flávio, hoje, cada vez mais, todos os softwares estão caminhando para isso. Para você ter uma ideia, SketchUp é um software 100% BIM, tá? O outro lá, o Eberic, e tem o outro de estrutura também, agora está me faltando o nome, enfim. Hoje, o que define o BIM são softwares que exportem uma extensão chamada IFC, tá? Então, se o teu software trabalha em IFC, você se comunica com qualquer outro software, ele é o arquivo de comunicação. Outra situação, se no teu desenho te oferece a oportunidade de lançar informações, ou seja, parametrizá-lo, né? Então, vou fazer uma porta, eu consigo dizer que aquela porta é de madeira, que ela tem tanto, que ela cabe uma fechadura, aquela fechadura é metálica. Isso é parametrizar, passar essas informações. Então, se cabe parametrizar, ele já é um software BIM. Tá? Então, para comunicação, o teu software tem que exportar na extensão IFC. E para você trabalhar, realmente ele tem que ter essa habilitação de parâmetros, né? Então é isso. Você vai encontrar vários softwares. SolidWorks realmente ele é um que exporta IFC porque ele é da Autodesk. A Autodesk ela pegou realmente pôs todos os softwares dela se comunicando. Cláudia Vale, que maravilha! Na hora de comprar, fazer lista de materiais, nas situações de mudança de layout, por exemplo, tudo fica 100% atualizado. É um sonho. Minimiza erro, evita custos extras, etc. É um caminho que vai mudar todo o processo. Cláudia, olha, quando dou os treinamentos, eu falo para as pessoas que você não aprenda nada, tá? Nada, que você aprenda a fazer um desenho bem feito, e vou usar o próprio Revit nele, ou o ArchiCAD, mas vamos usar o Revit como exemplo, que é o mais popular aí de todos, né? Você se preocupa, e isso que foi a inteligência da Autodesk, não trabalho na Autodesk, mas ela montou um software que ela segue todos os procedimentos que o BIM exige. Então, você obrigatoriamente desenha cada nível em cada momento certo e você se dedica a projeto. E na hora que você tira uma porta, a planilha automaticamente se atualiza. Fazer corte, fazer vista, já está pronto. É o famoso um botão que o nosso cliente sempre esperou. Então, assim, mesmo que você não faça 100% do processo BIM, mergulha num desses softwares atuais, SketchUp, Revit, que você vai estar bem, você vai facilitar o teu CAD, tá? Então imagina que antigamente você fazia revisão em cada corte, cada vista do CAD, e hoje quando você tira da planta uma janela, todos os cortes e vistas já estão alterados. Então acho que vale, só por isso, já vale o sacrifício de dar uma estudada e dar uma entrada nesse mundo um pouco melhor. O bom é que a gente começa a estudar um pouquinho, vai empolgando. Eu brinco assim, quem é picadinho não consegue mais se curar disso. Agora aqui, Caio Bin, é um elogio. Parabéns pela palestra, muito boa. Não tem como fechar o olho para essa necessidade de evolução das grades universitárias. Obrigado, que bom. E aí temos aqui também, eu acredito que realmente, acredito que seja dele, tá bom? Me perdoem aqui porque falou se não for de sua, Caio, me perdoem aqui a pessoa que fez essa colocação. Eu acredito que realmente esse ensino vai começar por iniciativa de professores, depois universidades e só depois uma mudança no MEC propriamente dita. Aí eu mesmo convidar. Eu também acho, a hora que tiver instalado... A hora que estiver instalado, realmente o MEC pode abrir os olhos e falar, olha, precisamos rever e realmente criar uma disciplina específica. Mas, do contrário, vamos no nosso tempo. Bernardo Perna, bem importante esse tema. Obrigado pela palestra. Obrigado, Bernardo. Obrigado pela presença. Denilson Ferrari. Haverá certamente divergências entre projeto e execução, seja pela qualidade da mão de obra, seja pelo controle da obra. Contudo, é fato a redução de custos e tempo. Sim. Quem falou foi o Bernardo.
Denison. A ideia, claro que é conceito, né? A ideia do BIM, e é uma preocupação que eu já venho falando, não é de hoje, não é nessa palestra, né? Vocês podem me achar aí na rede um monte de falas minhas desse tipo. A preocupação realmente é essa capacitação da outra ponta, né? Enquanto não chegar nessa outra ponta, eu não sei como vai funcionar, porque não adianta a gente estar falando e tendo essa certeza que tudo é bonito e tudo está correto se não tiver o conferente do outro lado. Então, a ideia do BIM tá errado, para e altera. Então, por isso que ele trabalha muito dessa questão dinâmica, onde todos têm acesso à informação ao tempo todo, né? Então, qualquer alteração de projeto, o cara recebe no tablet essa informação. Para a construção civil, gente, pode parecer uma coisa muito utópica, mas na indústria automobilística, que tem muito mais itens de construção do que a construção civil, isso já é uma realidade. Você pega uma fábrica automatizada e o funcionário, quando ele termina de parafusar um parafuso X do carro, ele já dá um check-in que aquele parafuso foi feito. Eu imagino que a obra vai chegar nisso, que aquele cara que rebocou a parede tal, que era a programação dele do dia, ele vai chegar ali no coisa e dar a conferência dele. Tanto que já existem alguns estudos de startups de trabalhar blockchain com BIM, porque falta essa validação da informação ainda no canteiro. Então, acho que até isso vai reduzir um pouco essa discrepância entre projeto e execução. Muito bom. Agora é uma opinião também aqui do Eustáquio Almeida. Show! Esta palestra veio ao encontro da nossa realidade educacional. Parabéns, arquiteto Alessandro. Obrigado. Cláudia Vale. Esse assunto pode chegar às escolas na fase de ensino médio ou estou sonhando? Não está. Claro que é uma outra abordagem. E olha, ainda dou uma dica. O CAL, ele tem um programa chamado CAL Educa, tá? Que ele trabalha tanto nível médio quanto fundamental, tá? E estamos falando de fundamental 1 e 2. Houve até um concurso recente agora, que era aberto para trabalhar com fundamental 1 e fundamental 2, que era como que essas escolas trabalham a arquitetura com as crianças. Esse olhar sobre a cidade, esse olhar da tecnologia. E para espanto de vocês, que acredito que muitos não conheçam, essas crianças da 5ª série, da 4ª série, do 9º, eles fazem simulação, porque eles já trabalham. Vocês já ouviram aí, com certeza, muitos de vocês têm filhos, sobrinhos que brincam aí de Roblox, PKXD, My House. Nada mais são do que softwares BIM prontos. Ele constrói casa, ele altera a casa. O próprio The Sims, um pouco mais antigo, é isso. Então ali, você sabendo tirar essa prática lúdica e levar isso para a criança, você já cria futuros arquitetos e engenheiros com esse olhar. E o CAL, ele já trabalha isso. Então é só procurar aí CAL Educa, que você vai achar essa abordagem para crianças do Fundamental 1, Fundamental 2 e no médio. Márcia Regina. Há que se lembrar que os cursos de engenharia estão em fase de reestruturação dos seus currículos mediante as novas DCNs. Isso. Parece ser o momento certo para inserir BIM? Com certeza. Até porque agora o mercado entendeu que o primeiro estágio do engenheiro é controle de nota fiscal. Então, o engenheiro deixou de ser simplesmente aquele cara do projeto. Então, ele, na verdade, ele agora vai ter uma veia maior para cuidar de gestão de pessoas, gestão de conflitos, administração, né? Então, dentro dessas mudanças, claro que cabe, claro, não tem como não aproveitar, né? Wanderson Van. O BIM seria um MS Project completo que dá cronograma de obra, orçamento e modelagem? Ele, na verdade, é tudo junto. Faz assim, Anderson, junta o CAD. O CAD nem tanto, mas vamos juntar aí, vai. Junta o SketchUp, junta o Project, junta, enfim, tudo que você tenha de ferramentas de obra
controle de compras, entregas e tudo mais, numa única base. É isso, ele é essa mistura, tá bom? Tá ótimo, então. Aí eu vou falar, agora a Cita vai falar um instantinho com você. Tá bom. E aí? Tudo bom, Cida? Meus parabéns, muitos elogios. Tem muitos professores, colegas nossos aqui na nossa live, no nosso evento, né? Parabéns, Alessandro, pelas suas colocações. Nós, né, colegas Sim. aí, professores, né, na mesma instituição, Sim. por sinal, né? Estamos aqui mesmo com esse objetivo. Tem muitos colegas aqui presentes, Alessandra, que está acompanhando, que eles estão começando agora, então fica aquelas grandes inquietudes, né? E aí a gente tem falando, é um passo de cada vez, principalmente foque naquilo que tem a sua expertise, porque as nossas experiências, mesmo que você não saiba nada sobre modelagem 3D, as suas experiências são super importantes, porque a modelagem nada é do que construir virtualmente, não é mesmo, Alessandra? Então, nossa, foi muito bom. Com certeza as palestras de hoje deixaram um alento aí nos corações que estão chegando, né? Meus colegas professores que estão aqui presentes, com muito carinho. Tenho a certeza que nós, a CEBIM, e essa gama de profissionais que estão aqui reunidos, estamos aqui mesmo para acolher, para contribuir. Essa discussão sobre metodologia BIM, ou sobre plataforma BIM, sobre novos processos, ela se faz necessária porque é um tempo de mudanças, né? E essa tecnologia vai chegar e vai ficar e não tem mais volta. Não é verdade, Alessandro? Com certeza, não tem mais outro caminho. Então, gente, olha, chegamos ao fim aí da nossa palestra. Eu queria agradecer a todos, né, os nossos convidados, aos nossos palestrantes. Alessandro, muito, muito grata. Eu, em nome de CEBIM aqui, do Guilherme Camossi, da André Amadeu, nós agradecemos, de coração, a todos vocês pela participação. Obrigada, até mais. Obrigado a vocês também. Alessandro, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua apresentação, foi um prazer aqui estar com você, e eu anuncio agora, então, convido a todos a nos prestigiar amanhã com as palestras de Diego Faria, da Frausílio Solutions, falando sobre implantação de BIM, e Brandon Donizete, do Instituto de Tecnologia Senai, falando sobre jornada da transformação digital na construção civil. Muito obrigada a todos, obrigada pela participação de vocês, aos palestrantes, muitíssimo obrigada.